Tudo no tom, começando o Round 2, a segunda rodada, o nosso segundo módulo, que vai falar sobre como encontrar o seu melhor tom usando a comunicação não violenta. Tá preparado? Então vamos nessa. É claro que para começar esse papo a gente não poderia falar outra coisa senão do que se trata essa comunicação não violenta, de onde ela veio, quem foi criada. É sobre isso que a gente vai falar agora. Mas o que é a comunicação não violenta? Bom, a comunicação não violenta, ou CNV, é um convite para revolucionar a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com a gente mesmo. Ela foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, com o objetivo de construir um mundo melhor, através de uma comunicação mais compassiva e empática, de compaixão mesmo, sabe? A ideia dele era fazer um mundo melhor através da comunicação. Aqui está o Marshall ao centro, à esquerda o Martin Luther King e à direita o Mahatma Gandhi. Essas foram pessoas que influenciaram bastante o Marshall no desenvolvimento da CNV. Entre as pessoas que mais influenciaram o Marshall Rosenberg, que é esse ao centro da tela, foi o Carl Rogers, que foi um psicólogo americano que falava sobre empatia e conexão, e o Martin Luther King, esse à esquerda, que foi um ativista político que defendeu os direitos civis nos Estados Unidos, e à direita o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da colonização britânica, né? Ele era um líder político e espiritual. E sabe o que essas pessoas tinham em comum que chamavam tanta atenção do Marshall? Esses ícones da humanidade conseguiram o que eles queriam, lutaram pelas necessidades deles usando a não violência. E foi isso que chamou a atenção do Marshall. Como que eu faço para conseguir o que eu quero sem ser violento, sabendo que eu vivo dentro desse paradigma da dominação? Isso instigou muito o Marshall a fazer uma investigação, a pesquisar. E aí, uma das ideias que influenciou muito o Marshall nessa investigação foram duas ideias criadas por Gandhi, que era o Ahimsa e o Satyagraha. O Ahimsa quer dizer, numa tradução adaptada, não causar danos a nenhum ser. Ou seja, não ser violento com ninguém, nem com os animais, nem com a natureza, nem com os seres humanos e muito menos consigo mesmo. Já o Satyagraha tem a ver com resistência à tirania e com a busca, a força da verdade. Por quê? Porque o Gandhi tinha esse princípio de buscar atender as necessidades dele sem a violência. E aí a junção dessas duas ideias, do Ahimsa e do Satyagraha, construíram a comunicação não violenta e por isso esse nome, não violenta, porque veio da não violência. O Marshall, desde muito novinho, ele presenciou cenas de violência e sofreu muito preconceito. Ele era um estrangeiro que estudava numa escola norte-americana e as pessoas não aceitavam ele pelo sobrenome, então ele apanhava bastante. E aí ele começou a pensar em formas de se livrar daquela violência. Mas, ao mesmo tempo, ele também teve a companhia de pessoas que foram muito legais, muito compassivas, cheias de empatia com ele. E aí ele ficava se perguntando por que ao mesmo tempo, algumas pessoas reagem com violência a mim e outras não, sendo que todas estão na mesma situação, vivendo as mesmas pressões, os mesmos conflitos. O que faz as pessoas agirem de uma forma ou de outra? Isso fez, inclusive, com que ele fosse estudar psicologia, depois ele virou motorista de táxi para poder conversar com as pessoas, e daí em diante ele virou doutor, especialista, até desenvolver a comunicação não violenta. E aí, o que ele percebeu? Que a linguagem das pessoas era muito importante e influenciava muito a forma com que elas se comportavam. Então, a linguagem tem um papel crucial na nossa capacidade de sermos violentos ou compassivos. Foi essa a conclusão que ele chegou. Através do jeito que eu me expresso e que eu me comunico, eu consigo ser violenta ou não. Então, ele começou a investigar e a desenvolver uma ferramenta que conseguisse fazer com que as pessoas se expressassem e se conectassem umas com as outras
sem usar a violência. E aí no seu livro, né, no livro do Marshall, bastante conhecido aí, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Profissionais e Pessoais, do Marshall Rosenberg, ele disse essa seguinte frase: embora possamos não considerar violenta, a maneira que falamos, nossas palavras, não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros ou para nós mesmos. Então é isso, gente. Sem a gente perceber, a gente acaba sendo extremamente grosseiro e violento e magoando tanto as pessoas quanto a nós mesmos. Mas isso não é muitas vezes uma coisa consciente, é uma coisa que vem lá daquele paradigma da dominação que nos acostumou a ter como estratégia a violência para resolver os nossos conflitos, né? E é isso justamente que a comunicação não violenta vem convidar a gente para pensar de uma nova forma, agir de uma nova forma e colher os benefícios de ter uma vida menos violenta e menos conflituosa, né?